Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia! Seja muito bem-vindo a mais uma aula que nós iremos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema da batalha espiritual, onde nós estamos trilhando um caminho profundo e hoje nós iremos conhecer um pouquinho sobre a batalha espiritual, uma introdução à batalha espiritual. E esse assunto não é muito comum se falar, esse tema sobre batalha espiritual. E o que significa isso? É o combate que nós travamos dia e noite sem cessar contra os poderes das trevas. Por isso, já te adianto, coragem guerreiro, coragem guerreira, fica firme, porque nós estamos na batalha e Cristo é o vitorioso. Cristo já venceu por nós todas as nossas batalhas, mas Ele quer também que nós lutemos, que nós conquistemos a coroa da eterna glória. Os méritos são da paixão de Cristo, mas a coroa também nos cabe pelo esforço. Como São Paulo vai dizer, combati o bom combate e agora vou receber a coroa destinada. Então tem um esforço humano para recebermos a coroa eterna, a coroa no céu, onde o Senhor irá nos coroar. Então, para entendermos um pouquinho sobre a batalha espiritual, a gente precisa entender todo o sentido da criação, todo o plano salvífico. Em Apocalipse vai dizer que houve uma batalha no céu, São Miguel Arcanjo, e os seus anjos, eles tiveram que combater o dragão. O dragão e os seus anjos, eles travaram um combate quando Deus decidiu colocar à prova eles, para que eles tivessem maior mérito da visão beatífica de Deus, aquela visão de você ver Deus face a face, de contemplar Deus. Então Deus, ele coloca os anjos à prova e aí ele tira a graça dele para que os seres espirituais, os seres angelicais, eles decidissem se eles queriam aderir a esse plano divino ou não. E aí teve um anjo, Lúcifer, ele começa a convencer alguns outros anjos contra esse plano de Deus de ter que enviar Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para se encarnar e os anjos ter que se prostrar diante da humanidade. Porque os seres espirituais são seres belos, são seres plenos por natureza. Então, como que uma natureza angélica vai se prostrar diante de uma natureza humana? Então, eles não concordaram com essa ideia de servir a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, e aí eles vão se rebelando. A guerra que aconteceu lá, que Apocalipse relata, é uma guerra intelectual, sem coisa física, mas foi de convencimento, foi de raciocínio. Não, peraí, mas isso eu não concordo, E aí então houve Miguel, que ele se levanta e fala: quem como Deus? Quem é como Deus? Então ele vence o demônio, ele vence Lúcifer pela sua humildade, e ninguém é maior do que Deus. E aí os anjos, eles são condenados ao inferno. O inferno foi criado para os demônios, não para os homens, mas a consequência também das nossas decisões, também Deus, ele permite que algumas almas, durante a sua vida tenham a chance de se voltar para ele, mas aí por decisão do coração do homem, o homem ele pode não decidir ser salvo, mesmo Deus querendo dar salvação. Então tem um demonologista, o Padre Forte, ele vai dizer que cada demônio ele traz em si o seu próprio inferno. Então Jesus, ele vai dizer lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 18 e 19, que ele viu Satanás cair como um raio, naquela batalha.
Eis que o Senhor nos deu o poder também sobre pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, apesar de Lúcifer ter se rebaixado, apesar do pecado ter entrado no mundo, apesar de tudo isso, Deus ainda, por Jesus Cristo, confere aos homens o poder de pisar na cabeça do mal, de poder esmagar, né? Mas o fato é que, desde a criação até os dias atuais, o mal ele existe, né? A guerra ela existe, ela só vai terminar na volta de Jesus Cristo. Então, enquanto Deus vai chamando os homens à existência, o demônio ele vai trabalhando para que muitas almas se percam. A batalha espiritual, em resumo, é sempre uma questão de salvação ou de perdição. Por isso que as leis que Jesus ensina são leis de vida, são leis de salvação. E o que o demônio quer fazer? Ele pega essas leis e faz o coração do homem se corromper, porque você não cumprindo as leis de Deus, você se condena e você não é salvo, e aí existe aquela sequela da eternidade. Então, olha o que Apocalipse... Isso é tão sério que Apocalipse vai dizer: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele veio, ele está sobre a terra, ele está, entre aspas, andando, ele não fica vagando, porque os demônios eles são seres espirituais. Então quando a gente diz que o demônio está ali, não é que ele está ali, porque ele não está em nenhum lugar, é que a ação dele está ali naquele momento. Então, porque pouco tempo nos resta, ele sabe, ele está com fúria, porque ele tem ódio da humanidade, ele tem ódio do corpo humano, ele tem ódio dos filhos de Deus, ele tem ódio de toda a criação. Tudo aquilo que é de Deus, ele tem ódio. Ele tem ódio a todas as coisas. Os demônios também se odeiam. Mas por que eles trabalham junto? Para um único sentido, de perder as almas, mas não é no sentido de que eles se amam. Quando os demônios se unem, por exemplo, igual Jesus vai falar que quando o demônio sai, ele rondando e não buscando onde encontrar, ele volta para o lugar, encontrando a casa vazia, ele traz 7 espíritos piores. Não é que esses 7 espíritos piores são amiguinhos, não. Eles se odeiam, mas para o projeto de perdição eles trabalham juntos para poder levar as pessoas ao sofrimento, ao poder da morte, enfim. Então, Papa João Paulo II, ele vai dizer muito claro sobre também essa questão do demônio. Os papas eles vão escrever sobre os demônios, né? O demônio ele está sempre ativo e continuará a sua obra até a parousia, até o retorno de Cristo no final dos tempos. E aí o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 670, vai dizer: depois da ascensão de Jesus ao céu, o desígnio de Deus entrou na sua consumação, e estamos já na última hora. Ou seja, desde que Jesus ele morre e ressuscita, a humanidade, o tempo, o Cronos, ele já entrou na sua última hora. E qual que é a maior tática do inimigo? É nos fazer perder, é nos tentar. O esforço maior do demônio para todas as almas consiste na pura e simples tentação. Porque foi o que ele fez com Jesus, porque se você cai em tentação, você automaticamente já conseguiu o objetivo dele, você se condena, você já perde a sua salvação, você se mantém uma pessoa que fica cedendo muito à tentação, dificilmente ela vai ter as virtudes, dificilmente ela vai conseguir lutar, né, contra tudo isso, né, contra essas forças espirituais. Então, os demônios eles são servos do maligno. Não compreender o demônio, a igreja vai nos ensinar que é não compreender o plano salvífico do Senhor. Muitas pessoas falam: demônio não existe, demônio é só é só uma ideia, é só uma força, é só uma fraqueza humana. Se o demônio não existe, por que Jesus morre na cruz?
Por que o pecado entrou no mundo então? Se antes a revelação nos ensina que não houve... se a revelação nos ensina que Adão e Eva eles foram tentados pela serpente no deserto. Então qual que é o sentido de Cristo ter morrido se não for para pagar a consequência que o pecado original por tentação do demônio causou? Então, se você não compreende a existência do demônio, você não vai compreender o plano salvífico de Jesus, né? E Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele revela a ação do demônio. Jesus, ele revela que existe o mal. Na oração do Pai Nosso, ele pede isso. Ele não está falando de um mau sentimento, um mal assim, da personalidade. Não, ele está falando de um mal pessoa, porque os demônios são pessoas. Porque são dotados de vontade, de inteligência, de conhecimento. Então, é essa lógica da salvação que a gente precisa entender o porquê que nós estamos em combate o tempo todo. Enquanto você está ouvindo aqui, nós estamos em combate. Por isso que a gente já começa essas aulas em oração. E por isso que o tempo todo, quando eu decidi fazer também esse aprofundamento sobre isso, tudo que eu estou fazendo está sendo em oração. Porque vem o desânimo, vem aquela coisa, você está fazendo essa coisa da sua cabeça. Você... não, isso é loucura, melhor deixar para lá, as pessoas não precisam saber disso. Então, o tempo todo é batalha, mas sempre a conquista, né, do céu ou a perda do céu. Ainda nessa vida, né? Ainda o céu que eu digo assim, não só o céu lá na eternidade, mas o céu em vida, as experiências de céu que Deus quer que a gente tenha aqui, né? O foco é sempre a pessoa de Jesus, mas a gente não pode deixar de falar porque também ninguém já está falando, ninguém também já fala nesses assuntos, ninguém também já não toca, as pessoas têm medo de falar. Então, mas é necessário, se faz urgente, né, esses assuntos. Nós estamos em guerra e aí vai ter olha o que vai falar na Sagrada Escritura. Se você tiver com a sua Bíblia, é importante você pegar, você tomar nota, você anotar algumas coisas, porque Deus também, nesse momento, ele está falando conosco, né? O tempo todo o Senhor está falando, então convido a você pegar aí Efésios 6, lá no versículo 10. Se você quiser, você dá uma pausa e você volta para poder ler. Vou fazer um time aqui para você pegar a Bíblia e dar um pause. Amém? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. E aí nós já vamos ler fazendo essa oração. Tá? Então vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Se a gente for olhar aqui, o maligno, ele está em letra maiúscula, porque se trata de nome próprio, de uma pessoa. Então, esse revestimento, olha o que São Paulo está falando, a gente precisa empunhar em nós as armas de Deus para combater os ataques do diabo. E o Papa Paulo VI, ele vai dizer que a maior necessidade, mais urgente da igreja hoje é aprender a como se defender do demônio. É ele que
tem essa força ativa, né? São João Paulo II vai dizer que o demônio ele é uma força ativa no mundo. E os papas dizem que é uma força ativa, um ser espiritual que é pervertido e que perverte os outros. É uma realidade terrível, misteriosa e amedrontadora. E olha o que vai dizer esse ano, em 2025, o ano da esperança, e olha o que o Papa vai dizer, que a falta de esperança foi e continuar sendo a principal arma do demônio contra aqueles que trabalham contra ele. Então, se você está buscando conhecimento para aprender a derrotar, você vai ser atacado na esperança, no desânimo, no remorso, Ele vai direcionar esses ataques. Mas por isso que nós precisamos revestir dessas armas para não deixar que a falta de esperança roube essa força de Deus em nós. E aí o Papa Leão XIII, ele teve uma visão após celebrar uma missa em ação de graças. No momento de ação de graças, notaram que ele ficou olhando fixamente, sem piscar os olhos, para algum lugar. Que eles estavam com aquele olhar meio amedrontado, meio atordoado, e o seu rosto ficou até branco. E quando ele se recompôs, ele fica de pé e ele dá um murro forte no genuflexório, como se tivesse tomado uma decisão. E aí os familiares dele vão atrás dele, buscar saber o que tinha acontecido, para poder tentar entender. Ele fala que não aconteceu nada. E quando ele se recompôs, né, depois de meia hora, ele vai e chama o secretário da congregação para os sacramentos. E aí, num pedacinho de papel, ele escreve algo e manda entregar para o mundo inteiro, para que todos os padres do mundo inteiro rezassem ao final da Santa Missa. Qual oração? A oração de São Miguel Arcanjo, juntamente com uma oração de Nossa Senhora. Ele teve verdadeiramente uma visão dos espíritos malignos do inferno que cresciam em número sobre Roma, que é a cidade eterna. E ele rezava com voz forte e firme. E no dia 24 de maio de 1987, lá no Monte Gargano, São João Paulo vai escrever. Ele vai dizer lá no Monte Gargano: o demônio é real. Hoje também ele está vivo e trabalha incessantemente no mundo de hoje. E lá ele escreve também a oração. E vós, Papa João Paulo II, ele ainda escreve: e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder que te foi dado por Deus, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que rodeiam o mundo para destruir as almas. Então, enquanto o demônio está ocupado agindo como um leão que tenta nos devorar, cristãos distraídos dificilmente percebem que estão em pleno campo de batalha. Então, enquanto ele está rugindo, enquanto ele está indo, buscando a devorar através do desânimo, através da falta de amor, através do perdão, através da preguiça espiritual, você já não quer mais saber de rezar, você não quer ir na missa. Tudo isso faz parte desses ataques. Se você se entrega a essas coisas, pode saber que você já está sob o poder dele. Ah, não, eu não vou porque isso, porque aquilo, porque primeiro ele age na tentação. E se você cede à tentação, se você sabe que a missa todo domingo é obrigação, é regra, e você não vai, não porque você não pode ir, por exemplo, de trabalho ou de doença, né, que a igreja ela entende isso, mas se você fala, estou em casa no domingo assistindo televisão, não vou na missa porque deu um cansaço, simplesmente não quero ir. Você cedeu à tentação e você se colocou sob o poder dele. Então ele acaba de vencer você. E aí você vai indo, já não tem mais a caridade, você já não ama mais o outro, você já não tem paciência de rezar, você já não quer ler a Bíblia, você não gosta de falar as coisas de Deus, você não gosta de estar nos assuntos de Deus, as coisas de Deus não preenchem a sua alma. Pode ser que você esteja sob uma tentação, porque tudo aquilo que é de Deus, meus irmãos, tem que alegrar o nosso coração, tem que preencher o nosso coração. Se você é de Deus, você está na casa de Deus, tem que ser prazeroso. Para quem vive essa vida de Deus, é estar na igreja, mas tem um sentimento de não querer sair de lá. Claro,
A gente tem que cuidar dos outros, a gente tem a santificação no dia a dia, mas eu estou dizendo, é uma metáfora, é uma forma de dizer que as coisas de Deus deveriam alegrar o nosso coração e não tornar depreciativo. E aí o demônio vai trabalhando na mente, ele vai trabalhando nos pensamentos, até conseguir te derrubar. E aí a gente vai falar depois, né, das formas que ele ataca também. Nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais nesses assuntos, né? E aí, olha o que o cardeal Gabriel Maria vai dizer. Quando você nega a existência e a ação do demônio, você está oferecendo a ele o poder sobre você. Papa João Paulo II vai dizer que o demônio ele é protagonista do mal. O demônio sabe que perdeu a batalha e que pouco tempo lhe resta. E que essa batalha que ele trava não vai lhe trazer vitória, porque Cristo já venceu ele na cruz. Ele já venceu, mas enquanto Deus vai chamando as almas à existência, e ele vai dando aquele tempo às pessoas de existirem, de viverem, de servirem ao Senhor, de adorar ao Senhor na vida humana, antes da vida eterna, o demônio ele vai tentar trazer essa perdição. Então, ele age para levar a maior quantidade de almas ao inferno. Ele age para isso. É para levar as almas à perdição. Em 1 João, no capítulo 5, São João vai dizer que o mundo jaz sob o maligno. E Jesus, no capítulo 14, no versículo 30, Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Mas Jesus ele é o centro Jesus ele é o centro da salvação dos homens. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. E Deus quer que todos sejam salvos. Deus ele quer que todos sejam salvos, ele almeja essa salvação para todos nós. Igual na Santa Missa, quando o padre ele faz a oração e ele fala pela salvação de muitos, né? Tomai e comei para a salvação de muitos, na oração eucarística lá. Por que muitos? Porque Deus morreu, não foi por todos. Cristo morreu pela humanidade, mas não morreu para os demônios. Porque os demônios, por serem seres espirituais, toda decisão que eles tomam é definitiva e eterna. Ainda que Deus queira perdoar os demônios, eles já decidiram, por eles serem seres inteligentes, de uma compreensão total, toda decisão de um ser espiritual ele é definitivo e eterno, e irrevogável. Então, por isso que é impossível os demônios serem salvos, porque eles decidiram por toda a eternidade não serem salvos. Então, abandonar a Deus é estar sujeito sob o poder do demônio. Se você abandona o Senhor, você se coloca diante desse poder dele. E Deus ele quer que você seja salvo, por isso que você precisa lutar para a sua felicidade eterna. Depende do seu esforço. E aí, Filipenses 2 vai dizer, né? Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Então, entender um pouco da realidade sobre a batalha espiritual é isso. É entender que no Diário de Santa Faustina, Jesus ele vai falar... Jesus ele vai falar que quando Deus traz uma alma à existência, é por obra da misericórdia dele. Você foi criado para adorar ao Senhor. Enquanto o seu coração não responder a esse chamado no seu coração, desse Senhor que te chama para adorá-lo, que deseja te encontrar, igual nós vimos, né, na aula anterior, de que ele tem sede da nossa sede. Deus ele mendiga o nosso amor, né, porque ele também quer ser amado por nós. Então isso é uma forma, Deus se coloca numa posição de mendigo para poder ser amado por mim e por você. Enquanto o seu coração não voltar do autor da sua existência, a sua alma ela não vai ficar em paz. Por que a gente precisa fazer esforço de rezar, de estar em intimidade com ele? Porque no céu vai ser uma eterna adoração. E eu já ouvi pessoas falando para mim assim, Jean, no céu deve ser muito chato, eu acho que eu prefiro ir pro inferno. Ter que ficar lá com a mãozinha assim, adorando e não sei o quê. Misericórdia, falar que prefere ir pro inferno porque vai ser festa, vai ser som, vai ser não sei o quê. Gente, a Bíblia em nenhum momento falou que o inferno é prazeroso.
lá vai ter choro e ranger de dentes. E a gente não tem que buscar a Deus com medo do demônio e medo de ir para o inferno, não. Nós temos que buscar a Deus por amor a Deus. Por que a gente combate o mal? Por que a gente está fazendo tudo isso? Por que a gente está aprendendo esses estudos? Porque por amor a Deus. Não é porque eu tenho medo, por causa disso, por causa daquilo, porque eu quero ser liberto e ser curado. Nós estamos aprofundando por amor a Deus. Porque se você conhece, se você começa a aprender a lutar, você vai poder ensinar isso para outras pessoas, você vai conseguir ser sinal de salvação, de graça para outras pessoas também. É simplesmente por essa razão. Hoje o Senhor, Ele escreve a nossa história. E a vida de oração, ela nos coloca firme de pé, porque quem deixa de rezar, se você não reza, se você não busca, a sua alma não respira. Muitos estão se perdendo na fé porque não conhece, porque também não sabe fazer os momentos de contemplação, não sabe silenciar mais. Momento de oração não é só dizer muitas palavras. Tem vezes que a sua oração vai ser só o nome de Jesus. Tem vezes que a sua oração vai ser: Senhor, eu te amo, Senhor, eu estou aqui, Jesus, olha para mim. Tem vezes que as lutas vão ser tão grandes que a sua oração às vezes vai ser só um respiro. Santa Teresinha vai dizer sobre a oração, né? Que a oração é um simples olhar voltado ao céu, é um pensamento ao céu, é um ato de contemplar, né? Então é um gesto simples. Às vezes uma oração é isso, só o fato de você pensar em Deus, se preocupar com Deus. Tinha uma santa, tem um filme que chama Santa Margarida Maria Alacoque. Não, Santa Margarida Maria Alacoque não. Eu esqueci agora. Tem uma santa que tem um filme no YouTube. Santa Maria Mazzarello, lembrei. Santa Maria Mazzarello, eu acho. Ela no filme mostra ela indo confessar com o padre. E aí na confissão ela fala que ela ficou 15 minutos sem pensar em Deus. Quantos 15 minutos você já ficou sem pensar em Deus? Principalmente os momentos do mundo, quando a gente vai para as coisas do mundo, que nos roubam os nossos pensamentos celestiais, que nos roubam os nossos pensamentos que deveriam estar em Deus. Então, o demônio ele está andando como leão que ruge procurando a quem devorar. E o Senhor fala: sede sóbrios e vigiai. Essa sobriedade, esse ser sóbrio, é você estar também sem os excessos do mundo. Tem um significado ainda muito mais profundo. Ficar de vigilância, rezar, é jejum, é penitência, é mortificar a carne para não suceder o pecado, porque quanto mais santo você ficar aqui, maior a sua visão beatífica você vai ter de Deus, maior de Deus você vai experimentar. Então, hoje o Senhor ele nos revela tudo isso. Hoje o Senhor ele dá um avanço para você, esse chamado. Fique esperto. É hora de fortalecer, é hora de pegar essas armas do cristão. Depois eu coloco como propósito para depois você, em algum momento do dia de hoje, depois que você concluir a aula de hoje, esse ensinamento de hoje, você pegar Efésios 6:10 e você rezar, e você anotar o capacete da salvação, como que é esse capacete, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias de prontidão. Faz a sua oração e coloca ali: eu, Jean, me revisto da armadura de Deus, para que eu, Jean, possa resistir aos poderes. E aí você coloca o seu nome nessa oração. E aí você faz sobre você essa oração de revestimento. Então, nessa via de batalha espiritual, tenha certeza uma coisa: Cristo é vivo e ressuscitado. Cristo já venceu todo o mal por nós na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores e por suas chagas nós fomos curados. A derrota de Satanás se deu pela vitória de Cristo na cruz. Então, que você possa estar consciente disso, de que apesar de Cristo ter morrido, também precisa do esforço humano. E é essa batalha que nós temos que travar. Nós temos. Por quê? Mistério de Deus.
já que estamos, já que precisa ser batalhado, guerreado essa luta, então vamos com fé, vamos com coragem, vamos à frente, porque no meio do caminho o Senhor vai nos curando, vai nos libertando, até a gente chegar num grau de santidade do desejo do coração de Deus. Então que você possa nesse momento inclinar a sua cabeça e já pedir mesmo ao Senhor que possa vir dando força para esse combate, que Jesus possa vir fortalecendo a minha e a sua vida para esses tempos. Que o Senhor possa vir combater por nós. Nós queremos, Senhor, fazer parte do seu exército. Nós somos teu, Jesus. Que a sua vitória, Senhor, na cruz vença. E nós declaramos, Senhor, que a nossa vida é tua. Eu declaro que tu és o Senhor da minha vida. E coloca, Senhor, uma gota do teu sangue no meu lugar, na minha casa, no lugar onde eu estou, sobre todo o meu ser nesse momento, porque eu quero vencer contigo, Senhor. Eu quero derrotar o mal, eu quero derrotar os poderes do demônio, mas eu quero, Senhor, muito mais ser todo teu, ser puro, ser santo. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Toda a glória, toda a honra, Senhor, ao teu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.